bem com vocês? Meu nome é Larissa Nani, professora de Direito Administrativo, dando continuidade aqui na nossa matéria muito importante para a resolução de questões de prova, certo? Vamos lá? Vamos falar de uma parte muito legal do direito administrativo, uma das partes que eu mais gosto, que são os poderes da administração pública. Nós veremos quais são esses poderes. Eu disse para vocês na primeira aula que a administração pública ela tem supremacia. Ela tem a supremacia para o próprio interesse público, visar esse interesse público. E ela precisa de poderes para buscar essa supremacia. Ela precisa desses mecanismos para que ela busque efetivamente a prática das atividades públicas. Então, ela tem poderes. Na verdade, poderes deveres, porque a administração pública, ela não tem escolha para agir. Às vezes, ela pode escolher quando e como agir, mas deixar de agir ela não pode. Então, esses poderes, eles têm também certo cunho assim de deveres. Então, vamos visualizar estes poderes administrativos. No final, a gente vai resolver exercícios para ver como que eles são cobrados lá dentro das questões de concurso, certo? Vamos lá então, gente. Poderes. Então, aqui eu trouxe um conceitinho de poderes administrativos, o porquê que esses poderes existem. Esses poderes existem para quê? Para que a administração pública suporte a carga de atribuições. A administração pública, ela tem o quê? Ela tem obrigações lá com a coletividade, ela tem obrigações de prática de atividade. Então, esses poderes, eles são para que sejam praticadas essas atividades, para impor a prática dessas atividades. Então, eles são instrumentos também, então eles são instrumentais. Trouxe um conceitinho aqui do Carvalho Filho, tá? Um conceitinho doutrinário clássico que pode cair nas questões de concurso. O que são poderes? São conjuntos de prerrogativas de direito público que a ordem jurídica confere aos agentes administrativos para o fim de permitir que o Estado alcance seus fins. O fim almejado pelo Estado, ele é o fim público, ele é o bem da coletividade. Então, como ele vai perseguir isso? Ele precisa de poderes para que ele possa perseguir. Vamos ver o primeiro poder, poder vinculado. Poder vinculado é aquele poder que a administração não tem uma margem de atuação. Vamos dar uma olhada no conceito. Há casos em que a administração tem o dever de agir de determinada forma, sendo-lhe vedado qualquer análise quanto à conveniência e oportunidade. Então, aqui não tem conveniência e oportunidade, ela está amarrada de como a lei tratou aquela forma de agir. Dos atos a serem praticados. Nessas situações, é mínima a margem de decisão de que goza o administrador, uma vez que ele está agindo de maneira vinculada. Vem aqui para mim, olha só, poder vinculado, ele é um poder que ele pega e agrega ele traça aquele jeito de agir pela lei. O administrador, ele não vai ter uma opção de como e quando agir, ele não vai fazer uma análise de conveniência e oportunidade, não, ele está vinculado àquela lei, a lei vai tratar como que ele vai agir naquela situação. Chamamos isso de poder vinculado, é um poder-dever, porque ele tem um poder de agir, porém ele tem um dever de cumprir como a lei determina, certo? Próximo poder. Poder discricionário. Poder discricionário é uma prerrogativa da administração de análise. Ela vai analisar como ela vai agir, quando ela vai agir, baseada na sua conveniência e oportunidade. Falou em conveniência e oportunidade, está falando de poder discricionário. Ela tem um poder de escolha. Não está falando que ela tem o poder de não agir, não é isso. Ela tem o poder de escolher como ela vai agir. Então, aqui, traduz a maior conveniência ou oportunidade para o interesse público, como, por exemplo, a prorrogação de um concurso público ou a autorização de um uso de bem público. Alguns atos administrativos, eles são discricionários. Você abriu aquele concurso público no prazo de 2 anos e a lei fala que podem ser prorrogados por igual período. Quando a lei fala podem, ela está te dando uma opção. Ela não está vinculando a sua prorrogação de forma obrigatória. Então, na análise da conveniência
e da oportunidade, a administração vai ou não prorrogar aquele concurso público. Entendam? Aquela validade do concurso público inicial de até 2 anos, sim, é vinculado. Ele não pode colocar um concurso que valha por uns 5 anos, não, porque a lei fala até 2 anos, prorrogável por igual período. Ele pode fazer um concurso de 1 ano, prorrogável por 1 ano, sim, porque até 2 anos prorrogáveis por igual período. A prorrogação é um poder discricionário, é um poder de escolha. A mesma coisa acontece geralmente com as autorizações. As autorizações também são baseadas num poder discricionário, diferente de uma licença. A licença aplica o poder vinculado. Por quê? Quando você vai tirar a sua licença para dirigir, você preencheu todos os requisitos, foi aprovado na prova, tudo que a lei determinava para você fazer. Você cumpriu a lei. Você preencheu aqueles requisitos. A administração não pode escolher se vai dar ou não a sua habilitação. Aquela questão de conceder habilitação é vinculada, ela não tem aqui um poder de escolha. Já uma autorização, por exemplo, o uso de uma praça ali, aquilo ali sim é discricionário, ela vai ver se é conveniente ou oportuno para ela, certo? Vamos para o próximo poder? Poder hierárquico. Esse poder é um poder que estabelece uma questão de hierarquia dos órgãos com os agentes. É um poder mais interno, é um poder de uma ligação ali interna da administração pública. Vamos ver esse conceitinho. O poder da administração para estabelecer hierarquia entre órgãos e agentes, permitir ao superior hierárquico exercer determinadas prerrogativas sobre os seus subordinados, especialmente dar ordem, fiscalizar, controlar, delegar e avocar competências. Gente, o poder hierárquico é um poder que está ali vinculado, assim, no exercício mesmo da atividade, mas de uma forma interna. Uma empresa, por exemplo, uma empresa, o empregador, ele tem um poder de hierarquia sobre seus empregados. Aqui seria mais ou menos isso, a administração, ela gesta ali aquela atividade pública dentro do seu órgão, dentro da sua entidade. Então, esse poder hierárquico, ele é aquela forma dele conseguir administrar, colocar as atribuições de cada agente, conseguir dirigir mesmo aquela realização daquelas atividades. Esse poder hierárquico, em regra, ele não delega, tá? Só que tem atos administrativos que a gente vai aprender que pode se passar para uma outra pessoa que não foi originária daquela competência. A gente chama isso de delegações. Por isso que dentro do poder hierárquico nós temos as delegações e as avocações de competência. Delega-se a atividade para alguém, aquele superior hierárquico ou aquela pessoa de mesma hierarquia, aquela competência que seria atribuída a ele inicialmente. E avoca-se a competência quando você pega a competência de alguém. Você só pode pegar a competência de uma pessoa de inferior hierarquia à sua, tá? Isso tudo, avocação e delegação, são parte do poder diretivo, do poder aqui hierárquico que tem a administração pública. Aqui eu trouxe um conceito de delegação e avocação que é importante porque já vi que cai em prova, eles gostam dessa parte de delegação que está dentro dessa hierarquia. Delegação, vamos ver o conceito. É o ato de conferir a outro servidor que originalmente eram de competência da autoridade delegante. De acordo com Eli Lopes Meireles, a delegação de atribuição se submete a regras, quais sejam. Não é possível delegação de atribuição de um poder a outro, porque dentro desse poder ele vai ter essa hierarquia, mas entre poderes não tem hierarquia. Então, se não tem hierarquia entre poderes, em regra não pode se delegar as competências, só quando a lei expressamente tratar dessa delegação, certo? É o que fala aqui, ó, submete algumas regras, salvo quando expressamente autorizado pelo texto constitucional. Não é possível a delegação de atos de natureza política, por exemplo, um veto de uma sanção de uma lei. Veto e a sanção de uma lei, que são atos políticos, não pode haver delegação. Não podem ser delegadas atribuições que a lei fixar com exclusividade de determinada autoridade. Se aquilo é exclusivo daquela autoridade, ele não pode delegar para um terceiro, para uma pessoa, certo? E isso é delegação, passar aquela atribuição que a lei originalmente trouxe àquela pessoa,
certo? Aí ele passa para outra pessoa. De regra é temporário e não é em todos os casos, tá? São critérios excepcionais. E a avocação é um procedimento inverso ao da delegação. O da delegação, eu passo a atribuição. O da avocação, eu puxo a atribuição de outra pessoa. Só um detalhe, a delegação eu posso fazer para uma pessoa de igual hierarquia ou uma hierarquia inferior. A avocação eu só pego de uma hierarquia inferior. Eu não posso avocar uma competência de um superior hierárquico ou até uma pessoa que tem uma mesma hierarquia que eu, certo? Ocorre quando o superior assume ou passa a desempenhar as atribuições que era originalmente do subordinado. Eu pego aquela atividade para mim, tá? Poder disciplinar. Gente, o poder disciplinar, ele presume-se um vínculo com a administração pública. Ele é meio que está dentro do poder hierárquico, tá? Porque o poder disciplinar é aquele poder de punição, de sancionar uma pessoa lá dentro da administração ou uma pessoa que tem um vínculo com a administração. Como assim um vínculo, professora, que não seja um agente da administração? Um aluno de uma escola pública. O aluno de uma escola pública, ele tem uma ligação ali com a administração. Então, a administração pode exercer o poder disciplinar. Por exemplo, suspender o aluno, expulsar o aluno. Ele pode fazer isso, é uma questão sancionatória, só que tem que ter um vínculo. Porque quando a administração pune alguém que não tem um vínculo com ela, a gente está falando de outro poder que a gente vai estudar lá para frente. Não é o poder disciplinar. Então, atenção, poder hierárquico é o poder de controlar, de organizar. O poder disciplinar pune, tem um cunho sancionatório, certo? Eu vi uma questão que colocava um policial numa manifestação, o superior hierárquico, ele estava agredindo os manifestantes e o superior hierárquico ordenou que ele parasse. Quando o superior hierárquico fez isso, ele não aplicou o poder disciplinar, ele está aplicando o poder hierárquico, que é o poder de coordenar aquelas atividades. Então, não se trata de poder disciplinar. Essa questão, salvo engano, caiu na PM São Paulo, essa questão desse poder disciplinar. Então, pode cair uma questão de caso concreto na sua prova, você identificar se é um poder hierárquico ou se é um poder disciplinar. Vamos para o próximo poder aqui. Poder normativo e regulamentar. Poder regulamentar ou normativo é um poder definido lá no artigo 84, inciso 4 da Constituição, dando lá para o chefe do Poder Executivo o poder de regulamentar, o poder de editar normas gerais e abstratas. Esse poder, dentro da Constituição, está para o chefe do Poder Executivo no âmbito da União. Porém, o STF, pelo princípio da simetria, ele foi lá e estendeu os outros chefes dos poderes executivos, de âmbito estadual e de âmbito municipal, que são os governadores e os prefeitos, tá? Então, esse poder regulamentar é atribuído ao chefe do Poder Executivo. É um poder que ele vai, regulamentar alguma coisa até que já foi trazida em uma lei, tá? Uma norma geral ou abstrata, possibilitando a execução dessa lei, tá? Então, ele é um poder bem exclusivo do executivo, certo? Vamos falar agora de abuso de poder. Nossa, já falamos de vários poderes, tá? Tem mais poderes? Sim, tem mais poderes. Agora a gente vai tratar de abuso de poder antes de entrar nos outros poderes efetivamente. O abuso de poder, ele é quando a administração pública, ela desvia do exercício desse poder visando a finalidade pública ou ela excede a sua competência, tá? O abuso de poder, ele se divide em duas espécies. Acompanha aqui comigo. O abuso de poder, ele se divide em excesso de poder e ele se divide em desvio de poder. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse gráfico. Olha só, abuso de poder, ele é dividido em excesso e em desvio de poder. Bom, sabemos então que o abuso de poder, ele tem uma divisão, o excesso e o desvio. Agora vamos entender o que é excesso. O excesso de poder é quando quem está praticando aquele poder excede a sua competência. Ele não tem competência para tanto, ele se desvia da competência. Por exemplo, um agente, ele tem um poder lá disciplinar
de advertir e suspender um servidor. E ele vai lá e exonera um servidor, ele demite um servidor. Demissão é sanção, exoneração é só a quebra do vínculo sem esse cunho sancionatório. Ele vai lá e demite esse servidor. Demitindo o servidor, ele está extrapolando a sua competência trazida na lei. Competência é aquilo delimitado na lei que o agente pode praticar. É aquele traço lá, quando a gente pega o edital, a gente percebe lá qual vai ser as nossas atividades. As nossas atividades são é a nossa competência, a atribuição de competência dada pela lei. Então, esse agente foi lá e extrapolou a competência dele. Ele até poderia ter demitido, porque o agente infringiu os seus deveres lá como servidor. Porém, ele não tinha competência para tanto. Quando se extrapola a competência, ele está agindo com excesso de poder. É dado o poder para ele, mas ele excede esse poder que foi dado. A autoridade, aqui eu coloquei o exemplo, a autoridade emite demissão diante de um servidor em processo administrativo regular, mas só possui a competência para dar um máximo, uma suspensão ou uma advertência no caso. Então, ele está excedendo essa competência. Lembrando que o gênero aqui é abuso de poder e a espécie é excesso de poder. E o desvio de poder? No desvio, não tem aqui um vício de competência, tem um vício de finalidade. Por quê? Porque o agente público, ele possui aquela competência. Vamos supor, eu tenho competência para demitir. Eu vou lá e demito, só que visando o meu interesse particular, porque eu não gosto daquele servidor. Eu estou agindo dentro da minha competência? Sim, mas eu estou visando o interesse público? Não, eu estou visando o meu interesse particular. Então, vamos ver aqui o conceitinho. Quando a autoridade pratica um ato que é de sua competência, então ele tem competência para tanto, só que utiliza uma finalidade diversa da prevista ou contrária ao interesse público. Aqui, qualquer desvio dessa finalidade pode configurar o desvio de poder. Por quê? A finalidade é pública, querido. Você cumpre essa finalidade pública. Eu não posso transferir uma pessoa que eu não gosto pelo simples fato de não gostar. Eu posso transferir uma pessoa a bem do serviço público, porque tem a necessidade daquela pessoa, porque eu estou visando o interesse público. Agora, eu não posso, mesmo que eu tenha competência para tanto, desviar deste poder, desviar dessa função pública. Então, este desvio de poder é uma modalidade de abuso de poder. Olha só, abuso de poder é a espécie que está dividida em excesso, é o gênero, me desculpe, é o gênero que está dividido as espécies desvio e abuso. É o gênero que aqui são as espécies, tá? Então tem essa divisão. Às vezes a questão pode tratar o abuso de forma ampla, às vezes ela pode querer que você indique qual é a espécie deste gênero, tá? Lembrando que o excesso de poder é um vício na competência, você não tem competência para aquilo. E o elemento do desvio de poder é um vício no elemento de finalidade, você está desviando da sua finalidade, certo? Vamos lá para ver como é que cai isso na prova? Ai, professora, é muita informação. Mas, gente, a cabeça quando expande, ela nunca mais volta ao normal. Então, cabe muito mais informação aí dentro da cachola. Então, vamos exercitar o cérebro para que a gente possa fixar esses conteúdos, certo? Muita alegria, muita disposição, às vezes nem tão alegre assim, mas vamos resolver o exercício do mesmo jeito, certo? Na lição de Eli Lopes Meireles, os poderes administrativos nascem com a administração e se apresentam diversificados segundo as exigências do serviço público, o interesse da coletividade e os objetivos que se dirigem. Esclarece o renomado administrativista que
Diferentemente dos poderes políticos, que são estruturais e orgânicos, os poderes administrativos são instrumentos. Gente, esse enunciado é comprido e te cansa. E, na verdade, ele só quer a correlação desses princípios aqui, ó. Correlação entre o poder administrativo e sua utilização. Mas você não sabia, teve que ler tudo. A professora não entendia o que ele quis dizer. Foca na correlação dos poderes, tá? Vamos lá. Poder disciplinar possibilita às autoridades administrativas a prática de atos restritivos de direitos individuais nos limites previstos da lei. Gente, isso aqui não tem nada a ver com poder disciplinar. Poder normativo autoriza a administração a estabelecer condutas e a correspondente punição. Não, gente. Poder normativo é aquele poder do chefe do Poder Executivo que é definido lá no artigo 84, de regulamentar. Então, também não é. Poder de polícia comporta atos preventivos e repressivos exercidos pela administração para condicionar ou restringir a atividade de direitos individuais. Aqui, a gente vai marcar essa alternativa, mas já fazendo uma pontuação que poder de polícia a gente vai tratar na próxima unidade, tá? Porque os poderes, eles são muito grandes, então a gente dividiu em 2 unidades, tá? Mas um poder de polícia é um poder, sim, que a administração tem de condicionar, de fazer o particular cumprir obrigações, tá? Aqui não tem aquela ligação em que tem no poder hierárquico, tá? Ou no poder disciplinar, é uma pessoa alheia à administração, é um particular comum. Então está certo. Vamos ver as outras, o que está errado. O poder regulamentar atribuído pela Constituição ao chefe do Executivo autoriza editar normas autônomas em relação a toda e qualquer matéria de organização administrativa e complementares à lei em relação às demais matérias. Não tem autonomia, ele não pode inovar, ele pode regulamentar e explicar como que vai ser aplicado aquilo, certo? O poder hierárquico autoriza a aplicação de penalidades aos servidores. Já para por aqui, porque poder de aplicar sanção não é poder hierárquico, é poder disciplinar. Então, está errado. A questão certa é a questão assertativa C de certa, certo? Aqui, encerramos essa unidade de aula, só que a próxima unidade de aula a gente continua os poderes, tá? Então, é importante você assistir a próxima unidade, resolver os exercícios e a gente vai conseguir fazer até mais exercícios sobre poderes, certo? Então, até a próxima unidade, até a próxima aula.